Boa tarde. Estou iniciando a apresentação do TCC em Ciência de Dados da PUC de Minas. O título do TCC é Aplicabilidade e Análise dos Algoritmos de Machine Learning em Banco de Dados do SUS. O banco ele provém do site Kagos, que é um banco público. São dados relacionados a agendamento e desagendamento, comparecimento e não comparecimento dos pacientes da SUS. Primeiramente foi feito a instalação do PySpark, né, que infelizmente não necessitou usar. Foi feita algumas instalações de algumas bibliotecas, a chamada do arquivo e a função para fazer a limpeza. E também a importação da biblioteca sklearn. Foi feito um display do arquivo e depois foi feito um pré-processamento. Foi feito um replace, né, dos nomes, ou seja, uma limpeza, uma reestruturação do nome das colunas. Foi feita a conversão de algumas variáveis, né, principalmente de data e de id string para integer. Foi feita a criação de algumas colunas. Na verdade foi gerada uma coluna de acordo com o estudo do dia de espera, waiting time. A coluna waiting time ela foi gerada com a subtração da coluna da consulta e do agendamento. E também dividido pelo tempo em segundos de um dia, ou seja, o resultado final ele gerou o resultado final em segundos, mas dividido pela quantidade de segundos totais, gerando, consequentemente, o número total de dias de espera, né? Que no caso está aqui. Foi feita uma classificação da coluna masculina, uma coluna do tipo no-show, que demonstra o comparecimento ou não do paciente. E depois foi feita uma análise dos dados das colunas, com os valores únicos. No entanto, tinha mais algumas coisas no caso, para reestruturar. Um deles foi remover os outliers, principalmente da idade, né, porque 0 e menos 1 não faz muito sentido, foi retirado. Consequentemente, também foi criado algumas colunas com faixas etárias, né, principalmente no caso aqui, faixa de idade, e como crianças, adolescentes, adultos e idosos. Depois foi feita uma criação também da faixa etária, só que dessa vez com a faixa de tempo de espera, como rápido, normal, demorado e muito demorado. E também foi transformado o nome de cidades, né, dos bairros, em valores únicos, para facilitar o estudo futuramente. Com isso, a gente entra na questão da aplicação dos algoritmos, né? Primeiramente o primeiro algoritmo feito foi com o K-means, né? Ele foi feito do formato tanto do tipo não supervisionado quanto supervisionado. A gente consegue notar que ele não apresentou uma acurácia tão boa com relação ao resto, aos outros modelos, mas justamente porque cada valor de uma variável ela está correlacionado com outras variáveis. Com isso, pacientes e consulta têm que apresentar valores semelhantes. Então, não teve esse pico de diferença. Logo, a acurácia dela ela não ficou boa com relação às outras. O segundo modelo feito foi com Navy Bayes, né? Foi realizado dois testes. O primeiro foi feito com todas as variáveis disponíveis e a acurácia dela deu 0.756, gerando uma matriz de confusão, né? Basicamente a matriz de confusão é a comparação de classes reais com as previstas, né? De certa forma a acurácia dela até ficou boa. No entanto, se a gente for parar para pensar no segundo teste da qual a gente foi feito aqui representado, ela deu uma acurácia de 0.783. Isso aconteceu justamente porque no primeiro teste a gente usou todas as variáveis, na segunda a gente usou apenas faixa etária, SMS e tempo de espera. Com isso a gente reduziu o espaço amostral das variáveis escolhidas e melhorou o estudo. E vale lembrar que a mesma lógica vai acontecer com a árvore de decisões, quando for explicar os próximos passos dos próximos modelos. O terceiro modelo que foi feito foi a de redes neurais, né? As redes neurais artificiais. Nesse modelo dos redes neurais artificiais, ela foi feita um pouco diferente. Primeiramente, ela foi feita com múltiplas épocas, né? Ou seja, a gente aumentou o número de épocas dela
mas de certa forma isso não resultou muito na redução adicional da porcentagem e não demonstrou a capacidade de aprendizagem adicional. Logo, o aumento do número de épocas não estava surtindo efeito. Logo foi feito um parâmetro, né, e a gente a gente deixou para 30. Desses 30, desses 30 obviamente gerou camadas intermediárias, né? Dentro das camadas intermediárias houve duas densas e duas camadas abandono, com parâmetro de unidade comum de entrada como 0.1. As densas a gente testou com diferentes quantidades de tipos de neurônios. Uma delas foi 32 e 16, e na outra foi 64 e 32. E lembrando, saindo e output como sendo apenas um único lugar, uma única saída. E logo foi mostrado o output, obviamente, do treinamento. Teve tanto ativação linear quanto sigmodal. E ambas de certa forma, pereceram, né? No caso, com boa quantidade de acurácia. Na verdade, bem próximo, tanto a linear quanto a sigmodal. A quarta que vem e a última é a da árvore de decisão. Como eu tinha falado anteriormente, a árvore de decisão ela foi testada com todas as variáveis inicialmente também, primeiramente sem aplicação da técnica de poda, sem poda primeiro, gerou uma acurácia de 0.78 com 14.973 nós. O problema é que era muito grande e é muito difícil de ser analisado, com grande quantidade de nós. Depois foi feito novamente com todas as variáveis, só que dessa vez a primeira sem poda, só que dessa vez com poda, com um valor alfa de 0.001. Houve uma redução de nós para 7, ou seja, houve uma redução gigantesca. O que a gente consegue tirar desse estudo foi que os classificadores com poda, deixa eu ver aqui, houve um acerto de 496, porém não conseguiu rotular nenhuma classe relacionada a pacientes que não compareceram à consulta. Ou seja, ele não conseguiu aprender em cima dele. No entanto, pela árvore a gente consegue notar que a faixa de tempo de espera ele foi mais informativo, porque a gente conseguiu ter um output do tempo, como posso dizer, dos valores melhor, quando a gente tem as variáveis reduzidas, muito parecida com o Naive Bayes, né? Quando a gente tem as variáveis definidas, como principalmente para o SMS, faixa de idade e o tempo de espera. Com isso foi construída a árvore da hierarquia, né? E o que a gente consegue deduzir foi que treinando com faixa de idade de espera e SMS recebido e a faixa de idade do paciente, sem poda, ela gerou uma acurácia boa, mas não tanto quanto com poda, e gerando uma quantidade de nós maior. O que a gente pode deduzir, né, a partir dessas conclusões é que pacientes jovens, de certa forma, não aparecem nas consultas. Pacientes que não recebem SMS também não aparecem. No entanto, os pacientes que não receberam SMS só não retornam quando apresentam um tempo maior de espera. E com isso, obviamente, também gera uma maior probabilidade de falta. Além disso, também,
a gente consegue ver que quando o agendamento ele é refeito e demora muito, os pacientes também não retornam. E basicamente esse é o estudo. E assim eu concluo a minha apresentação do TCC de Ciência de Dados da PUC de Minas. O aluno é Zhang Yuan e muito obrigado.